Recording is on. Então, por incrível que pareça, o ego mental convence todos os apegados a correrem atrás das riquezas, entre aspas, inferiores desse mundo criado. E isso incentiva o materialismo, a ganância, a mesquinhez, etc. Claro, tem que desenvolver só essas más qualidades, porque você está querendo conquistar o mundo material através do ego. E nem percebe, as pessoas, sem perceberem que estão se vendendo por um amontoado de coisas passageiras mutantes, né? E que não lhes pertence. E assim se tornam escravos do ego e da matéria e das más qualidades do ego. E esta estratégia do ego é maligna e venenosa, pois fazem as pessoas se esquecerem que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa inversão de valores é que faz o apegado deixar de assumir a sua natureza divina idêntica a Deus. Tá, enquanto você está usando do ego, você nunca vai assumir a identidade semelhante a Deus. Daí a obrigatoriedade de ter que praticar, eliminar esse ego depreciador, absolutamente depreciador e enfraquecedor, para poder assumir a sua própria identidade, que é o você alma, una e idêntica a Deus. Identidade divina, que possui todos os valores reais e eternamente imutáveis em qualidade e expansivo em quantidade. Tá certo? Quais são as qualidades de Deus e da sua alma? São eternas, têm qualidades eternas e imutáveis, só que ela se expande eternamente. Então, em qualidade, ela é expansiva, em, em, em qualidades, em valores reais, elas são imutáveis, mas em quantidade, elas são expansivas eternamente. Portanto, pare de viver essa vida ilusória e sofrida, quando você é eternamente feliz e próspero por natureza. Assuma, você acha que Deus é que cria tudo. Está lá escrito na Bíblia, conquiste o reino de Deus. Elimine o apego, você já está no reino de Deus e tudo lhe será acrescido. Essa é a prosperidade merecida. Mas tem que antes eliminar o ego. Então, preste atenção em sua própria mente e seja sincero. Preste atenção na sua própria mente e seja sincero, hein? Você diria que ela está produzindo pensamentos e sentimentos saudáveis, fortes, bons, e que te fortalece mais e mais e que te deixa cada vez mais seguro e totalmente confiante? Você acredita que a sua mente está agindo dessa forma? Você acha que a sua mente é tão forte que nunca te deixa estressado, nervoso e nem preocupado? Você acredita na sua mente que ela está agindo dessa forma correta? Será que a sua mente dominada pelo ego nunca erra? Ou só vive errando? Ou só vive cometendo erros e te deixando negativo e enfraquecido? Toda hora estressado, insatisfeito, nervoso, não sei o quê, triste, ansioso, ou está nesse estado aí? Então, diante desse pequeno quadro, você acha que o ego está deixando a sua mente saudável e divina? Toda vez que você usa o ego, você adquire virtudes da paciência, da tolerância, saudável e divina? Ou será que a sua mente está adoentada? Qual o seu diagnóstico? Qual o diagnóstico que você dá para a sua própria mente? Ela está saudável, divina, fortalecida ou está capenga? Toda hora estressadinho, enfraquecido, nervosinho, etc.
Que nota você daria para a sua própria mente de 0 a 10? Que nota que você daria? Não precisa falar, né? Mas você sabe que nota que você daria para a sua própria mente, principalmente quanto aos níveis de paz, de tranquilidade, de harmonia, de felicidade, de sabedoria, de paciência e tolerância, principalmente ao nível do amor ininterrupto, satisfação total. Se você for analisar a sua mente com todos esses níveis, tudo pleno e permanente, hein? Está tudo pleno e permanente? A paz, a tranquilidade, a harmonia, a tolerância, a satisfação? Creio que não está muito bem, não. Creio que a nota não vai ser muito boa. Agora, se a pessoa já se livrou do ego maligno, se a pessoa já começou a praticar, já tem um grande controle sobre esse ego maligno, então não deixa mais a mente ser atordoada, então ela está próxima, ou então já se tornou na alma idêntica e tão perfeita quanto Deus. Qual seria a sua avaliação dessa pessoa ou da sua própria mente? Creio que um sábio diria que a nota está infinitamente além do 10. A gente pediu para classificar do 0 a 10, mas com certeza, se você já é essa alma, a sua nota é infinitamente além do 10. Por que infinitamente além do 10? Sabe por quê? Porque agora você é essa alma. E vive no reino de Deus. Sem o ego, você já está no reino de Deus. E no reino de Deus, ninguém tem ideia. O ser humano não tem a capacidade nem de descrever a milésima parte do que é o reino de Deus. Por isso que nenhum sábio conseguiu descrever e nunca vai conseguir descrever, porque para descrever você usa a sua mente. Só através da experiência que você vai saber. Pois a mente humana, temporal e mutante, não tem a menor capacidade de imaginar o que é o esplendor e a glória do reino de Deus, da sua própria alma. Por isso, essa mente, agora dirigida pela alma, é realmente muito mais saudável e absolutamente divina, com uma pontuação infinitamente acima do 10. Então, lembre-se, Deus te colocou nesse mundo com o único propósito de fazer você eliminar esse ego, e fazer o você alma se manifestar para a eternidade. Esse é o seu único objetivo. Você não tem mais nenhum objetivo. Mas eu tenho que cuidar da família, ganhar dinheiro, isso é tudo coadjuvante, isso é tudo distração. Distração, tá certo? Então, aquilo que a gente sempre fala, cumpra com a sua obrigação superior, que é eliminar o ego, o resto vem tudo. Você não precisa ter nenhuma obrigação ou responsabilidade inferior. Mas não, só quer cumprir com a responsabilidade inferior e larga a responsabilidade superior. Então vai continuar ego. Vai continuar ego e trabalhando pelo ego. Então, cumpra com esse único propósito de eliminar o ego e se tornar no você alma. E aí sim, todo o resto vai ser acrescido. Então, pratique calar o ego e permita acatar absolutamente tudo como vontade divina de Deus. Não importa o que está acontecendo na sua vida, na família, no trabalho, na finança, etc. Encare tudo como vontade divina de Deus. Pratique contemplar, contemplação pura e sincera. E não tenha medo, tenha fé no amor e na onipresença de Deus. Não se deixe abalar. E aí o que vai acontecer?
você vai enxergar além dessa cortina de fumaça que o ego impôs na sua mente. Tem que enxergar além da cortina de fumaça, além do mundo factual e circunstancial. Quando você enxerga além a base do mundo factual e circunstancial, você só vai enxergar Deus. Deus, tudo é Deus. Só existe Deus, como o Buda enxergou. As vontades divinas divinizam a sua mente e a sua vida. Então, trabalhe para Deus, trabalhe para você, alma. Pratique essa contemplação pura e simples de tudo e de todos, sem nenhuma reação do ego. O ego tem que ficar calado, é só isso. E quando isso acontece, você vai descobrir que nada ocorre contra as vontades de Deus. Se está acontecendo alguma coisa, é por vontade de Deus. E a vontade de Deus é puro amor, pura sabedoria. E o que ele quer fazer é remover esse ego da sua mente. Então, saiba que os apegados ao ego são verdadeiros facilitadores da expansão das ilusões, das inversões de valores e inclusive, dos valores de Deus. Então, não seja um instrumento da ilusão e da maldade humana. Enquanto você é ego, mas eu nunca roubei, nunca matei, não importa. Se você é o ego, você é maldoso. Maldoso, sim, maligno e venenoso para você, para a sua família, para o seu trabalho. É o ego funcionando. Ego é tudo causa negativa. Só que está num nível um pouquinho melhor do que os assassinos, os drogados, sei lá o quê. Só está um pouco acima. Mas continua sendo ego. Porque os apegados, os apegados vivem, literalmente vivem as mentiras venenosas do ego ante Deus. Você é Deus, tá certo? Se você é Deus, tão Deus quanto Deus, tão perfeito quanto Deus, como Deus é perfeito, então você não pode viver as mentiras do ego ante Deus. Quando você usa o ego é anti-Deus, o ego é contra a sua própria vida. Cara, então, quanto mais você trabalha, mais você luta contra a sua vida. Não é? Então, tem que eliminar esse ego, não importa como, vai praticando. Pratique, a gente já falou aqui dezenas e dezenas de formas como praticar. Então, corrija-se para não ser um disseminador do vírus do ego. Esse ego é um vírus, ele vai disseminando. Ninguém nasce com a mente carregada de ego. Nasce, sim, vai ter que arcar com a lei da causa e efeito, mas a mente vem zerada, absolutamente bem zerada. Mas a convivência faz o vírus dos que estão ali ao redor entrar na sua mente. Então, é um verdadeiro vírus que a pessoa pega através de seus familiares e da sociedade. Então, não pense que a honestidade, a responsabilidade a nível material, familiar ou social são qualidades boas. Claro, é melhor do que ser ladrão, né? Mas precisam de muitas correções. Ser honesto e responsável não requer nenhuma virtude. Para você ser honesto e responsável, não requer nenhuma virtude. Por quê?
Porque ser honesto e responsável faz parte da sua obrigação. É obrigação sua. Né? Agora, os que cometem, sei lá, corrupção e essas coisas, com certeza, não cumprem nem com a obrigação de ser humano. Né? Os honestos, mais apegados, é, eu, eu creio que seja a grande maioria, né? São honestos, mas são apegados. E esses sofrem da mesma forma, de estresse, medo, preocupação, insatisfação, como qualquer outro apegado. Tá aí, ó, a turma aí do. Está gravando, né? Por isso, a correção está em calar o ego e eliminá-lo. Né? Só então a alma e Deus vão se manifestar e te tornará em sábio divino. O segredo é tornar a mente maligna em pura e sincera. Só isso. Elimine o ego, elimine os quereres, quero ou não quero, as dualidades, pode ou não pode, vantagem, desvantagem, certo ou errado, elimine todas essas dualidades. A sua mente se torna pura e sincera. É onde Deus passa a se manifestar. Tá certo? Por isso que no Zen budismo tem a palavra mu. Mu significa uma mente vazia, vazia das manifestações do ego. Tá certo? Por isso que Buda disse: não desejes nada desse mundo. Por quê? Quem deseja algo desse mundo? Quem que deseja? Só o ego. Só o ego. O você, alma, não deseja nada desse mundo. Por quê? Nem pertence a esse mundo. O você, alma, pertence ao reino de Deus. Então ele não está nem aí com o reino do mundo criado. Tá certo? Agora, quem se interessa pelo mundo criado é só o ego. Não tem outra. Por isso que é um verdadeiro vírus que se espalha e contamina. Ele é e o único antiviral, o único remédio para eliminar esse vírus do ego é calar o ego. É calar, neutralizar, silenciar ele. E o benefício da cura é a eterna divinização em todos os sentidos. Aplique esse antiviral de neutralizar e calar o ego na sua mente e na sua vida. E aí você vai ser divinizado eternamente em todos os sentidos. Hoje as pessoas viraram verdadeiros selvagens, ávidos pela ganância sem limite, e muitas vezes até prejudicando vidas alheias. Tamanha é a força negativa do ego. Mas lembre-se, não existe nada mais sábio e poderoso que o você, alma e Deus. Não existe nada. Então, se não existe nada mais poderoso do que Deus e o você, alma, por que você fica estressado, nervoso, egoísta, materialista, se não existe nada superior a você, ao você Deus? Hã? E esses gananciosos vão sofrer no mesmo nível das suas forças negativas malignas. Quanto mais você usa das forças negativas, mais a pessoa sofre. Por isso que tem gente aí que chega até ao suicídio, à depressão, sei lá o quê. É muita. É, é muito sentimento, intenções, egoísmo de altíssima força negativa. Eles se tornam sub-humanos. E isso é um grande retrocesso. Tenha, preste atenção. Quanto mais a pessoa é egoísta, isso é um grande retrocesso que vai custar muitíssimo caro para essa pessoa. Vai custar muitíssimo caro. E com que malefício existe nisso?
Infelizmente, essas pessoas que usam desses sentimentos malignos e venenosos não têm a consciência dos sofrimentos desse retrocesso. E quando darem conta, será tarde demais. E quando que vai dar conta? Quando perder esse corpo. Quando a alma e essa baixa consciência deixarem esse corpo. E aí vai descobrir muito tarde. E aí vai ter que pagar um preço gigantesco pelo retrocesso. E que preço é esse? O preço vai ser dezenas. Espero que não seja tudo isso, mas vão ser muitas e muitas reencarnações para viver novamente a ilusão e os sofrimentos do ego. Então, é um preço muito caro que a pessoa vai pagar por ser esse ego e usando dessas maldades do ego. É um retrocesso extremamente caro. Vai custar muitas reencarnações. E quando darem conta, infelizmente, já passou a oportunidade. Então, não desperdice o tempo restante da sua vida aqui. Você não sabe nem quanto tempo vai ter amanhã. Então, acate com total submissão às vontades de Deus na forma de fatos e circunstâncias da vida. Se submeta a tudo, acate tudo que acontece na vida como vontade de Deus e simplesmente fique só observando. Cale as preocupações, cale os medos, estresses do ego dualista. E aí, todas essas práticas vão substituir esse ego venenoso pela alma divina. Então, a gente só veio fazer isso. Cumpra com esse dever, único dever, e tão fácil. Não tem que fazer nada, não tem que pensar nada. O ego te faz pensar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Não, eu acho que dessa forma é melhor, estou com esse problema aqui, tenho que resolver isso. A vida inteira você veio resolvendo o problema, a vida inteira você veio se estressando e sofrendo. Essa não é a vida que Deus te deu. Se você é feito à semelhança de Deus, a sua vida deveria ser um mar divino de sabedoria, de amor, de felicidade e prosperidade merecida. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado.